É isso aí, rapaziada. Boa noite a todas as pessoas que estão vendo a gente nesse momento e que porventura vão ver depois. Hoje é dia 4 de agosto, acertei? 4. Exatamente. É uma quarta-feira. São 18 horas aqui na capital baiana, na Roma Negra, Salvador. É importante a gente situar não só geograficamente como simbolicamente, tenho dito. E em nome de toda a equipe aqui do BahiaCast, que é Valderson Cabeça na técnica, Bill na produção e agitos gerais, além de mim que estou aqui na frente das câmeras. Em nome de toda a nossa equipe, a gente tem um privilégio genuíno, né? Uma honra genuína, uma satisfação genuína de ter como convidado aqui do BahiaCast essa grande figura que é o cantor, compositor, artista visual, na verdade multiartista, né? É a categoria mais ampla, né? O paradigma aí aumenta. Ele é multiartista e com certeza vocês vão curtir também, saber um pouco mais sobre a história desse cara que é o Prince Adamo. Salve, Prince. Opa! Rapaz, como diz um cara lá de Garanhuns, esse cara é muita coisa, né? Grande honra, Serginho, estar aqui na sua companhia, na companhia de Valderson Cabeça, os maiores baixistas do Brasil, do grande Bill. Ali o nosso Jorge Gomes. Também grande músico e um dos caras que participaram de toda a cena reggae. Assim, tocou com todo mundo. Bill tocou com a Diamba, tocou com o Adão, tocou com a Mosaia, tocou com o Andrew Tosh. Enfim, Bill também escreveu e inscreveu o nome dele na história reggae na Bahia. Pois é, aí você tem que falar mesmo, né? Dá a César que é de César e a Bill que é de Bill. Então, Bill tá marcado na história do reggae. Baiano já foi. Prince Adamo. E aí? Original de? Camaquã, sul da Bahia. Pronto. Localize Camaquã aí mais com a definição. Faça um zoom aí, porque de repente as pessoas que estão vendo a gente não são da Bahia, não sabem exatamente. Onde é que fica exatamente Camaquã? Fale de Bahia é o seguinte, né? A Bahia é aquela história das costas, né? É legal quando a gente vem fazendo, quando a gente fala Camaquã, é o cara assim, quando o cara diz assim, conheço, ele diz logo assim, aí eu falo, ele não conhece, sabe por quê? Porque ele pensa que é, aí ele, ali perto de Ituberá, eu falo, não, aí você tá confundindo Camaquã com Camamu, e aí eu digo, né, ali é a costa do Dendê, Camaquã é a costa do cacau, né, então a gente sabe, tem a costa do Dendê, a costa do cacau, a costa do descobrimento, a costa das baleias, você já tocou muito por lá, você sabe, e Camaquã fica ali, né, é sul da Bahia. A referência maior à cidade ali é Itabuna, então a gente está ali... Ilhéus. Ilhéus e Itabuna, justamente. Então a gente está depois um pouquinho, porque Ilhéus tá no mar, né? Itabuna não tá, Camaquã não tá, né? Camaquã, aquela história, ela pertencia a Canavieiras, aquele território todo grandão ali pertencia a Canavieiras, né? E como o nome já diz, situando aí não só geograficamente, mas situando aí do ponto de vista da herança ameríndia, né? Dos povos originários. Isso. O nome Camaquã, o nome indígena. Situa aí pra gente também, Prince, nesse contexto aí. É o lugar, o significado de terras altas, né? Então Camaquã, a galera que reclama aqui da ladeira aqui, eu falo, oh, meu Deus, se for passar uma semana lá em Camaquã, vai passar mal, porque é ladeira mesmo pra tudo quanto é lugar, né? Sobe e desce, daquele jeito. Então é isso. O nome é terras altas, né? Lugar alto, enfim, sempre... Isso aí a escola dizia, né, pra gente. Não dizia tudo, né? Mas Prince Adamo tá aqui em Salvador há 12 anos. 12. É isso? Uhum. Mas conta pra gente como era a vida lá em Camaquã, como foi que se formatou o ser humano Prince e o artista Prince antes de vir pra Salvador. Cara, eu costumo dizer, né, pra galera que aqui foi um recomeço, porque quem me conhece... Tô ajeitando o áudio aqui, mas... Vai daquele jeito. Quem me conhece como artista de reggae aqui em Salvador e não conhece a história, já tinha uma história com a banda lá em Camaquã, né? Nossa primeira banda Bob de Lá. Sim. Então a gente fez uma trajetória realmente de muita luta, né? De montar uma banda de reggae, de fazer uma banda de reggae dentro da comunidade, né? Porque Camaquã tem muito disso. É uma cidade pequena, para quem não sabe, 30 e poucos mil habitantes, mas que já foi uma cidade que teve no cenário nacional ou até internacional um destaque por causa da produção de cacau, né?
Então, eu fui criado dentro tanto das roças como dentro dos galpões, né? Que eram as empresas grandes de cacau. Meu pai trabalhou, né, muito tempo. Então, brincava, né? Pulando em cima de saco de cacau, essa coisa. Então, assim... Então, apesar de ser pequena hoje, tem um histórico de importância no cenário nacional por conta... É econômico, porque é engraçado aqui que... Toda a região, né? Porque... E Piauí ali... Repare, porque Camaquã, ela estava programada para ser aquela história da cidade polo ali, né? Porque tem aquela coisa de Tabuna ali, naquele pedaço. Só que mais para baixo, Camaquã, que tem ali, nós temos Jussari, Anuri, Santa Luzia, Mascote. Tudo isso ali está mais próximo de Camaquã, então... Aquela história, né? Questão política da BR passar por dentro ou não. Nesse processo, Camaquã agora vai fazer 60 anos de emancipação política, né? Só que Canavieiras, por exemplo, tem mais de... Acho que Canavieiras tem mais de 150 anos, né? Por aí. Então, esses processos, eles vão fazendo, né, mudanças mesmo assim na história do distrito, do que se torna um município. E aí, o que vai tendo dentro dela de produção, ela começa digamos assim, a se expandir, mas a depender do local que ela esteja, uma cidade vai levar a fama. Então, o que é que acontecia? Camaquã produzia muito cacau mesmo, muito, mas é muita coisa nível internacional. Mas a produção tinha que ir para Ilhéus, né? Para pegar o navio e dali partir para o mundo. Né? Sim, o escoamento, né? Isso. É engraçado quando às vezes pega um cacau assim, muita gente aqui mesmo não conhece o fruto, cara. Come chocolate, você sabe que vende isso aqui, e você pega assim, cupuaçu, essas coisas, a galera meio que não conhece, assim, falou, rapaz, toma até um choque, né? É esse desenraizamento, né, do natural, né, da pois vida mais... é. Então, tudo isso aí, na verdade, eu tô falando porque é o que deu o start, né, pra gente se enveredar pro lado do reggae, né? Que é uma vida mesmo nossa ali de uma cidade muito pobre, né, de família pobre, de gente... E desigual, mesmo, né, Prince? Muito desigual. A nossa base, por exemplo, lá, eu costumo dizer pra galera, eu falo, rapaz, a galera que paga estúdio, né, essa coisa de pagar o estúdio 23 horas ali, né, ensaiar e tal, lá a gente construiu a nossa sede. Então nós tínhamos uma sede na rua Nossa Senhora do Socorro, é uma das ruas principais que tem lá no morro, na comunidade. Teve uma tragédia, né? Teve um desabamento lá no Morrão. Você foi lá, inclusive, você sabe disso. Você, Aurelino e Guima, não sei se cabeça foi, mas lá era justamente a nossa base, né? A base tanto com a comunidade, tanto estrutura, né, da gente mesmo, a banda. Eu sou, além de ser, né, o artista visual, né, de pintar, enfim, ser serígrafo e tal, eu sou pintor também como é que se fala? De parede mesmo, né? Meu pai era pintor de parede, então levava assim mesmo para a gente dar o grau. Então a banda tinha pedreiro também, então o pedreiro tinha um carpinteiro, então a gente se juntou mesmo. Era aquele processo, a gente muito jovem, né? Com aquela vontade mesmo de fazer o reggae, e de praticar o reggae, né? Tudo aquilo que o reggae tinha nos ensinado através das suas canções, das canções de Dionorina, através das canções de Edson e da tribo de Já. Aquilo fez a gente encarnar mesmo assim os guerreiros que partiam para a luta mesmo, para a batalha, para a gente fazer, inclusive até o piso, né, da sede, era aquele piso, ó, vamos comprar um verde, amarelo e vermelho, então para a gente receber, né, a galera. Então a partir disso é que a gente realmente entendia que não era só música, que a coisa mesmo era de compromisso mesmo, né, de a gente, a partir do momento que a gente encarou, né, eu digo a gente porque Bob de lá, os caras, eu tinha participado num festival, não foi nem um festival, foi um show de calouros. Camaquã tinha um show de calouros na festa da cidade. Tinham já um costume de se trazer bandas de reggae para a festa da cidade. Todo mundo já tocou lá, você sabe disso, né? Fauzi já tocou, né? A tribo. Dionorina, eu costumo fazer esse link aí porque é o seguinte, Dionorina foi o primeiro cabelo dread de verdade que eu vi na minha frente, assim, que eu toquei, né? Aquele cabelo de Dionorina, aquela coisa mesmo, aquela juba do leão. Então, com 14 anos, assim, que eu olhei assim, ele, Arigil, aquela galera toda chegando para tocar lá, porque a baiana de Acarajé, a única baiana original que tinha lá, é Dona Margarida, que era mãe de Dionorina. Ah, sim. Então, assim, tudo isso aí é o que tá fazendo... Que idade você viu Dionorina? Você tinha o quê, 12 anos? 14 anos. 14 anos. E aí, Dona Margarida, a gente comprava aquele acarajé, ela dizia assim, ô, meu filho,
Toninho tá vindo aí, é mesmo, dona Margarida? É. E aí, aquela coisa, o irmão de Honorina, Paulo Hermano, tinha uma padaria, né? Que você sabe que o pai dele tá vivo, inclusive, ainda. Seu Epifânio, né? Padeiro das antigas. Olha que onda. E aí o irmão dele era colega de trabalho de minha mãe. Então aquela conexão, né? Já começava ali. Então, quando Diondorina chega, que eu chego e assisto aquele show, né? Eu tinha morado em Itamaraju, coisa de um ano, assim. Quando cheguei na festa da cidade, que eu olhei aquele show de reggae, primeiro show de reggae que eu vi, primeira banda de reggae que eu vi na minha frente, foi com ele. Então terminou o show. Diondorina tocando. Diondorina tocando. E a mãe, né? Dona Margarida sendo a baiana da Acarajé. Então isso aí foi o que deu, né? Já foi dando aquele start, aquela coisa. E já tinha uns caras que já mexiam, uns caras um pouco mais velhos que eu. Tô com 37 hoje, uns caras eram um pouco mais velhos, já tinham aquela história de mexer com banda, aquela coisa. Aí beleza, passou um tempo, algumas bandas de reggae estavam fazendo shows lá, o reggae estava forte, assim. E teve esse ano, cara, que não trouxeram banda de reggae para a festa da cidade. Aí eu falei, rapaz, é o seguinte, todo mundo vai se inscrever no show de calouros e todo mundo vai tocar reggae, então vamos fazer nosso show de reggae. Então, a partir dali foi a primeira vez, eu era da igreja católica, né? O pessoal da igreja fez faixa para aquela coisa toda. Eu fui cantar Ruínas da Babilônia, música da tribo de Jah, né? Sim. E aí eu fui lá, participei desse festival, fiquei em terceiro lugar, ganhei 50 conto e vi um par de meia. Aí peguei as meninas, Um par de meias? Um par de meias, foi. Que coisa inusitada, né? Cara, tipo, quem perdia, por exemplo, na hora do show de calor, cantava uma música lá. Teve um cara mesmo que cantou uma música, Vem de Ré pra mim. Aí tinha um pagodana, Vem de Ré pra mim, aquela onda. Aí o cara foi lá, foi cantar e fez a performance toda. Rapaz, o cara não ganhou, bicho. Aí chegava o tipo Raul Gil, né, vamos dizer assim, Sim, que chamava-se Jovelino Brito, popular Binha. Aí Binha chegava assim com abacaxi e dava pro abacaxi cara. mesmo? Rapaz, o cara pegou abacaxi. Quase, viu? Quase que são. Ficou ofendido. Pô, demais, né? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mas o reggae chegou na sua vida, e é isso que eu acho assim que... Eu identifico um perfil bem... Prince é um artista de reggae. Isso. Mas existe... Prince é um artista de reggae que tem uma série de particularidades. E o que acontece? Aí é que é a técnica dando o sinal pra gente aqui, viu, gente? Enfim, mas tá rolando? Beleza. Vamos nessa. Mas o que eu identifico assim como uma particularidade da história de Prince, Por favor. o artista Prince, Por favor. é que você também já tem um grande conhecimento de música popular brasileira que começou dentro de casa antes do reggae, né? Total. Então você conhece muito de Raul Seixas, você conhece muito de música popular brasileira como um todo, porque normalmente, eu posso dizer isso porque conheço o nosso segmento no Brasil todo, ao longo dessas décadas todas que a gente está Sim. fazendo. Todo mundo, todos os artistas de qualquer nível, Isso. dos mais famosos até os que não se tornaram tão conhecidos no Brasil todo depois de muitos anos. Então, Sim. a gente identifica, por exemplo, eu conversando com os meninos da Expressão Regueira, Certo. que tiveram um tempo assim muito forte em Sampa, na época que a gente estava morando lá Sim. também, e que são amigos da gente até hoje, a gente tem uma relação, não se vê todo dia, porque, enfim, Isso. mas que a gente, né, viveu junto ali durante um tempo, a gente fazia show, e eles contaram pra gente isso, que eles fizeram uma banda de reggae, disseram assim, ó, você vai tocar isso, você vai tocar isso, você vai tocar isso, você vai cantar, e fizeram uma banda de reggae. Então a gente percebe, numa grande parte, na maioria dos artistas de reggae do nosso país, pessoas que começaram a tocar para tocar reggae. Certo. Então quando você tem artistas, por exemplo, que é o caso até de Alexandre do Nat Roots, Sim. que como você também tem uma longa vivência com a música popular brasileira, que curte também, que toca, que tocava, né? Isso. Em alguma medida também outros estilos, que são artistas que têm um diferencial, né? Porque absorveram a música jamaicana, mas não negaram também Claro. essa essência da gente de ter a música popular brasileira diversa e rica como ela é. Isso. Então você já tinha uma formação musical, você já ouvia tudo em casa, com sua mãe e com seu pai. Isso. Olha. Não é isso? Ó, tem aquela história da FM, né? Quando tinha um aniversário, era normal que o locutor mandasse
naquela data. Hoje, 4 de agosto, vamos dar aquele abraço aqui, mandar aquela música para o aniversariante do dia, Serginho, e também Bill, completando a sua primária. Tinha aquela história, né? E desde criança, cara, a minha música que tocava era Cowboy Fora da Lei, por exemplo, de Raul. Então eu já sabia, né? Cosme Miranda, locutor, Neto Amaral, já mandava, ó, completando mais uma primavera, Adamo, filho de Selminha, Cowboy Fora da Lei. Entendeu? Então, parte ali, se a gente for pegar um repertório aqui, de fazer um poporri aqui da Jovem Guarda aqui, pra gente pegar aqui Os Incríveis, pra gente pegar aqui Gerra Adriane, esse negócio, você pode saber que o velhinho solta o dedo mesmo, sabe? Porque era... Você viveu isso também? Vivi isso. Agora, Agnaldo Timóteo morreu agora. Ou como é que eu me senti? Me senti como eu lembrei, sabe? Quando eu lembro de chegar em casa, assim, eu demoro, mas aqui eu vou... Mas não pode cantar, porque não pode, senão né? o YouTube dá pra gente. Aí, quer dizer, meu pai, pô, família, tá entendendo? Era aquilo ali dentro de casa. Era aquilo ali que passava ali. Daqui a pouco eu pegava um disco de Dona Summer, tava lá também, sabe? Daqui a pouco vinha aquele disco de Reginaldo Rossi, daqui a pouco vinha aquele disco ali de José Roberto. José Roberto, por exemplo, era o cara que botava esse disco lá e eu começava a fazer o quê? A inventar que tocava bateria. Pegava umas caixas de papelão, botava ali, e ali eu ficava batendo o pé, batendo a mão, então eu me sentia um baterista ali, ouvindo José Roberto. É um disco que não vai sair da minha cabeça nunca. Gente que com certeza a gente está falando que agora nem lembra quem é José Roberto, mas vem desse processo todo. O Google tá aí para isso, né? Tá aí para isso. Você, além dessa coisa bem particular, que é esse conhecimento da música popular brasileira que você já tinha desde cedo, você também teve uma certa influência na visão de mundo, nessa coisa do engajamento, também por conta da atuação da sua mãe. Total. Fala um pouco sobre isso. Total. Dona Selma, uma guerreira, né, cara? A guerreira que encarou fundar um sindicato no servidor público dentro de uma cidade ali de 30 e poucos mil habitantes, né? E conseguiu um aumento de 16, pouco por cento. Por aí você vê que ela... Eu costumo dizer que, parabenizando até, né, as mulheres do futebol feminino pela força que está mostrando, né? Pela garra. Aliás, todas as mulheres, né? Não estão jogando duro ainda. Isso. Estão ganhando as medalhas aí, são elas, né? Menos a baiana agora, né? Que ontem foi. Uma natação, né, cara? Assim, essa força. Então, elas já encaravam isso naqueles tempos lá. Minha mãe contava que ela apanhava de minha avó, né? Porque jogava futebol. Então, tem uma foto antigona, assim, que eu fiz até uma postagem no Instagram, assim, justamente falando sobre isso, sobre esse ato já de resistência, já naquele tempo, nos anos 70, 60 ali. Já tem um time de futebol feminino. Então, isso já tinha lá, né? Isso já tinha lá. Então, depois de um tempo, por exemplo, naquela foto tem uma professora minha duas professoras minhas que foram professoras de educação física, né? Então, assim, Dona Selma sempre foi esse exemplo aí de resistência. A partir disso, para mim, já é... Depois de um tempo, você vai compreender, né? Que você vai entender, que fala, rapaz, que força era essa ali, né? De jogar futebol, de apanhar até da própria mãe, assim, de falar, minha avó falava, isso é coisa para homem. Ela andava lá no outro dia, sabe? Então, vem desse processo aí. Então, Dona Selma, ela que me deu essa base para encarar, né? Que o movimento social era de verdade, né? Que as pessoas simples que ela atendia lá em casa, que ela pegou, ela teve um feeling assim do lance de aposentar as pessoas, né? Ela trabalhou num órgão chamado Fundo Rural, não sei se você lembra dessa parada aí, né? Então, assim, lidar com gente bem simples, gente humilde, sem orientação, dela chegar e resolver a pessoa que, nossa, eu trabalho há tantos anos aqui na roça, e eu não sei o que fazer agora. Que nem tinha noção, né? Nem sabia que podia se aposentar. Meu irmão chegava lá, cadê o seu documento? Mas chegava um cara assim, trazia assim, um saco de pacote de arroz urbano, assim, aquele negócio todo remendado assim, sabe? Para cavar a história da pessoa para saber se podia se aposentar. Para se aposentar, irmão. E então, assim, tinha coisa que certos advogados não conseguiam, e Dona Selma... Então, como é que não pega uma base dessa, cara? Sabe? Ali mesmo, né, da carreira, da minha avó mesmo. Minha avó teve 12 filhos, né? E ela ali, colada, assim, aquele amor, né, virginiana, todas as duas. Então, assim, Dona Selma, ela sempre foi dessa forma, assim. Sempre foi essa guerreira, sempre foi
essa referência de trazer mesmo tudo que era necessário. Tipo assim, ela dizia que não tinha medo de ninguém, né? Ela tinha isso. Era uma pessoa muito doce, você conheceu, você via aquela doçura que a Dona Selma, mas na hora de encarar... E são duas imagens que, se a pessoa não conheceu, não consegue associar, né? A doçura de um lado e essa coisa aguerrida, né? Do engajamento, de lutar pelas causas sociais e tal. Total, no dia, ela contava que no dia que foi fundar o sindicato, que foi na Câmara de Vereadores lá, boicotaram, pegaram a eletricidade da Câmara de Vereadores e desligaram. Meu irmão, você sabe o que foi que ela fez? Ela tinha um cara lá que foi baixista da gente chamado Romeu. Romeu, vá ali e compre 10 pacotes de vela. O negócio dela sentia miséria. Compre 10 pacotes de vela que a gente vai fazer essa ata aqui hoje. Aqui. Aí pegou na própria Câmara de Vereadores lá e acendeu lá e fez essa... E acendeu a vela. Acendeu a vela, acende, né? Acende a vela, pode cantar, não? Pode cantar. E aí... Mas aí você teve esse norte importantíssimo, que eu sou testemunho, eu acompanhei de perto, conheço toda a história. Isso. Mas teve também a influência, que é isso que eu quero te perguntar. Porque pode perguntar. O reggae, sendo essa música que tem um viés espiritual muito mais protuso, né, mais presente do que outros estilos musicais, até do engajamento, né? Sim. Se o reggae tem uma coisa meio... Eu vou usar uma expressão aqui de Alexandre Sangalo. Ele falou assim, uma coisa messiânica, em alguma medida. Alexandre é massa, eu gosto de conversar com ele. Vou ter que chamar Alexandre aqui. E aí, alguma coisa que eu precise... Não. A Cine Calmon mandou um salve, tá vendo a gente aí? Muito massa. Cine tem que vir também, logo. Pra contar outras histórias também, né? Porque é isso, eu acho essa coisa de você documentar e as pessoas conhecerem um pouco da história que às vezes não conhecem no palco, né? E o reggae tem muita história pra contar, né? Se a música baiana agora, com a iniciativa de Chico Kertz, né, com o documentário, aquilo ali é um sinal importante, bem feito e tal. Mas se a música baiana precisa ser contada, imagine o reggae, né, da Bahia, né? Tem muita história. Então, Cine, com certeza, não só Cine, de Honorina, você falou, com certeza a gente vai achar uma data aqui para recebê-los com maior deferência, porque são referências para nós todos, né? Mas o que eu queria recuperar é o seguinte, que o reggae, tendo essa relação lá desde Bob Marley, né? E ainda mais depois da questão do Rastafari, né? A conversão de Bob Marley a Rastafari, essa coisa toda. Então, sempre está nas letras de música, existe essa conexão com um plano superior, né? Aí alguns vão mais para um lado, mais Gaia, mais natureza, o outro mais a questão de ar mesmo. Então, enfim, então respeitando todas elas, mas identificando que existe aí alguma coisa, uma conexão, né? Você, antes de ser Prince Adam, um artista hoje, né? Você teve também, além dessa referência, também você teve uma experiência de religiosidade na Igreja Católica. Tive. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Vou falar. E mandando um salve para nosso Cine Calmon. Referência. Quero assistir, viu, Cine? Você aqui, daquele jeito. E você vai contar como é que foi sua ida lá em Camaquã. Lá no trio, hein? Salve, Cineval. Eu venho... Tem duas partes na família, assim. A família pro lado de mãe, a família mais católica, né? Sim. E por parte de pai, a família evangélica. Então, eu circulei nas duas áreas. Mas você fez parte da Igreja Católica? Fiz parte. O que você fazia? Eu fui tudo, fui coroinha, depois fui... Nessa parte da Igreja Católica, você se importa botar seu dread aqui, só para o pessoal ver do que Serginho tá falando aqui, onde é que eu quero chegar? Pode aqui só o pessoal ver. Rapaz, só o pessoal ver, depois você tira. Pode aqui, pessoal, porque eu tô falando aqui para o pessoal ver a extensão do dreadlock. Dos 19 anos de resistência. Rapaz, deixa eu tentar desamarrar. Vamos desamarrar os nós, né? Que tá chegou no... Tá pegando isso, Gabas? Muito bom. Só, rapaz. Que onda, né? Bill passou álcool na mesa, pode ficar tranquilo. Foi mesmo? Tá higienizado esse negócio aí. Mas Bill é daquele jeito, né? Se Michael Jackson estivesse vivo, eu não teria Bill aqui, um produtor, por mais do que 2 semanas, porque Michael Jackson ia descobrir ele, eu ia estar lascado. É mesmo? Quer pegar, Bill? Olá, viu? Todo respeito. Só estica aí. Olha aí, rapaz. E registrou aí, Cabas? Pronto? Quantos anos? 19 anos. Pronto, agora recolha. Pronto. Obrigado pela sua... Pronto, aí. Com licença. Pronto. Vamos lá. Recolha, amarre de novo. Tá aqui. E conte aí o capítulo
Coroinha, Igreja Católica. É, Camacan. Os idos de... Ah, isso aí... Bom, eu tô com 37 agora. De data assim, eu sou meio ruim. Mas o que é que acontece? Foi chegando a adolescência, né? Foi chegando a adolescência. Aquele movimento ali, a gente na escola, aquela coisa, aquela energia, né? Tinha muito ali e tal. Então, fatalmente, muitos colegas na escola faziam parte também ali da igreja, né? Então, a partir de um chamado de um amigo que já participava, rapaz, legal, vambora. E aí eu fui indo, me interessando em estar ali. Tinha uma atuação social, né? Tinha, total. Ó, a ação social, Cassiano, nesse ponto a igreja ela foi importantíssima. Por quê? Porque, deixa eu só fazer essa passagemzinha aqui. Fica à vontade. Então vem esse processo aí, né, de conhecer o ambiente, de ter um lugar para ir, né? De você ser aquele jovem, tá ali de jogar bola, né? Mas sabendo que dentro da igreja ali também já existia, não era bagunçado assim não, né? Então saber que você ser um coroinha ali, você tinha as regras, né? Tinha alguém que era responsável, né? Tem um grande irmão meu chamado Fernando já era o mais velho ali, então ele já era o responsável e eu já era daquele jeito, né? Questionador, desde sempre, já chegava lá, já daquele jeito, né, galera? Mas o que é que acontece? Quando eu passei a participar de um grupo chamado Legião de Maria, um grande irmão meu chamado Fábio de Jesus, ele me fez esse convite, né, para participar desse grupo. De primeira assim eu não fui, aí depois senti aquela história do chamado, né? E eu fui participar desse grupo. Esse grupo foi que me deu toda a base assim mesmo de conhecimento de vida, de participação, de trabalhar em grupo, de conhecer as pessoas, de conhecer um amor, né? De conhecer a vida das pessoas ali dentro da comunidade. Por quê? Era um grupo que tinha essa base, né, da figura de Maria como um guia, né? E dentro desse processo aí, os trabalhos eles começam a ser feitos assim. Visita, por exemplo, a enfermo no lar. Eu não sei se as pessoas aqui se as pessoas dentro aqui desse processo aqui, dessa capital, né, se elas têm esse tempo, sei lá, essa preocupação, essa lembrança de que tem uma pessoa doente ali, que essa pessoa precisa ser... de como essa pessoa se sentiria sendo visitada. Então, isso era normal pra gente. Vocês faziam essas visitas? A gente fazia a visita ao enfermo no lar, certo? A gente fazia a visita ao enfermo nos hospitais. Sexta-feira tinha a oração numa rua que fazia a campanha, por exemplo, campanha da fraternidade. Você está ligado nisso, né? Sim. Que a campanha todo ano a CNBB, né? Determina um tema e tal. Então, justiça e paz se abraçarão. Então, tinha esses temas, tinha os livros, os folhetos que a gente tinha que seguir ali toda sexta-feira, fazer aquele processo. Então, isso estava ligado, né? Eu lembro que teve uma campanha que falava muito sobre a questão dos presidiários, né? Sobre a questão da população carcerária. Isso marcou, cara. Isso não teve como isso não entrar na minha cabeça, na minha vivência ali. Então, essa parte católica, ela me trouxe, né? Isso aí, além de trazer a música, né? A música começou dentro da igreja ali. Muita música, né? Na parte evangélica, eu era mais criança, né? Então não tinha tanto contato, mas já entendia também como é que era o processo ali. Minha avó, Zezinha, avó paterna, era linha dura, cara. Eu digo que hoje tá tudo bom, rapaz. Hoje o evangélico assembleano, ele pinta o cabelo, usa um batom, tá mais livre, né? Ainda bem, mas naquele tempo, meu irmão, não podia usar bermuda. Se eu fosse jogar bola na porta de casa, o couro comia, mas comia bonito mesmo, que a véia pegava pesado. A mãe de seu pai? A mãe de meu pai. Descia mesmo o bambu e eu me soluçando ali falei que não quero brincando com os filhos de Lourdes, não sei o que lá. Era na Lourdes, rapaz. Tinha um problema com o alcoolismo, a bichinha em frente assim na casa, tinha os filhos dela e aí não podia. Esse menino tá lá, um grande percussionista hoje, Leonardo, inclusive. O filho de Lourdes? O filho da Ana Lourdes, percussionista lá. Tem uma história do samba reggae no ponto final de Camacan, que de Noel, Nego Pira, esses caras tudo, eles pensam que eu esqueço dele, mas uma hora dessa que escutar isso aqui, eles vão lembrar que
Eles já fazem parte da minha história desde esse tempo aí. Então, assim, tem essa Tudo parte, isso ajudou a formatar o artista de reggae. Tudo isso, cara. Porque, assim, eu acredito que eu tenho uma memória até hoje que tá funcionando bem, né? Então, quando eu consigo lembrar desses coros de minha avó e da cor da bola, das coisas que foram esses processos que passaram aí a ter. Então, quando eu passo para essa parte da igreja católica aí, já chega mais agora a responsabilidade de entender que, bom, velho, essa coisa aí é séria. Visitar a gente no hospital, doente, que tá ali é sério. Fazer uma oração pelaquela família ali é uma coisa séria. E, assim, esse grupo, apesar... Olha só que coisa. O cuidado, essa parte aí, a orientação era a coisa realmente mais espiritual. Mas o social, por exemplo, de pegar... E você pegar uma cesta básica ali, chegar e... Em nome do grupo, você não podia fazer isso. Mas a gente sentia também essa coisa que, pô, velho, a pessoa chegava... É como quem chegava lá em casa, né? Depois de quando a gente conseguiu, assim, né? Dona Selma, funcionária pública, meu pai trabalhando ali. Mas a pessoa chegava lá em casa e ninguém saía assim, sem comer um negocinho, não, tá entendendo? É bonito isso. Né? É aquela história, você sabe disso. Aquela história, faz a diferença, sempre né, de pra dividir, quem... né? Sempre de dividir. Então tinha isso. O grupo, em nome do grupo, a gente não podia fazer isso, mas de outra forma a gente fazia. Então o reggae, de certa forma, foi me dando mais essa liberdade quando eu comecei a aprender a tocar violão, né? Essa história minha, a galera dá risada, né? Que a história de aprender a tocar violão foi porque um amigo meu tinha uma menina que tocava violão na igreja, né? Aquela menina era sucesso, a menina tocava violão lindamente bem, todo mundo. Aí esse cara se apaixonou, rapaz, pela menina. O cara falou, pô, e agora, velho? Vou aprender a tocar também pra ela se ligar em mim, né? E aí eu, falei, velho. E aí eu lembro que a gente arrumou um violão tonante, cara. E ele, grande desenhista, artista e tal, o cara já era Cavaleiro Zodíaco, aquelas ondas miserável. Aí, o que é que acontece? E aí eu cheguei, e aí, tá de boa? Tá. Aí eu falei, pô, velho, o cara poderia tocar também. Aí, sabe o que foi que ele falou pra mim? Rapaz, é melhor você aprender a tocar contrabaixo. Onde é que eu arrumar um baixo, Cassiano? Em Camaquã. Lá em Camaquã. Meu Deus do céu, aquela condição apertada, a gente com violão tonando. Aí, pintava esse violão, pá, daquele jeito e tal. Eu falei, pô, cara... Mas você aprendeu violão? Repare, aí foi daquele jeito, né? Ele, tipo, meio que me tirou de tempo aqui, aquele negócio, aí eu fui arrumar outro violão emprestado, depois... Revistinha, aquele negócio, o cara sempre resistindo. Eu falo, rapaz, um negócio, uma hora dessa eu pego esse negócio aqui. Aí, meu irmão, aquela revistinha. Aquelas que vinham no fundo, aquela propaganda da Teodoro Sampaio. Que a gente não sabia nem o que era Teodoro Sampaio. Não, tinha a propaganda da pedaleira Zoom, né? 505. Pô, meu irmão olhava assim, Crafter, né? Aquele violão Crafter. Mesa de som. Era assim, uma inatingível, mesa de som, né? Inatingível. Tinha como. Meu Deus. Aí a primeira música que eu aprendi foi... Naquela estação, cara. Na voz que era a voz, sucesso na voz de Adriana Calcanhoto, né? Sim. Que não pode cantar, mas... Não pode, pois é. Pode dizer o nome da música. Ela é de Caetano e João Donato, né? A autoria dela. Então, aí pronto. Foi aquela história, né? Foi se juntando. A escola, você ficando adolescente, aí tinha que fazer as paródias. Eu comecei a fazer paródia na escola. Comecei nesse processo aí a tocar na igreja. Na verdade, eu toquei tudo na igreja. Eu tocava pandeiro, tocava timbal. Tinha um violão. Depois passei a tocar contrabaixo. Tinha um samique, vinho. Já estava mais? Já estava. Aí já era mais sério. Era um grupo chamado Servo da Rainha. Já era uma galera que era tipo assim, eles eram o Roupa Nova, né, digamos assim, e eu tava lá, né, cara, tipo assim, aquela história que você tá falando. Roupa Nova de Camaquã. O Roupa Nova de Camaquã, da igreja católica, né, sim. Que a galera era muito boa, a galera, pô, os vocais, aquela coisa, tinha seu Zito no sax, né, tinha seu Alberto no bandolim, imagine, rapaz... E aí aquilo, né, faz parte da condição, apesar de ser do reggae, de estar no reggae, de estar na música reggae. Então essa parte aí até um tempo depois que eu já fui saindo realmente mais da igreja e partir pro mundo, né? Com a Mas banda aí você Bola já começava... Falei pra caramba. Não, tá de boa, a gente tem bastante tempo. Não tem formato, não. Cadê meu copo de água, rapaz? Tá aqui. Mas aí quando você começou a tocar reggae e a Bob de lá começou a se apresentar ali pelo sul da Bahia, porque vocês se apresentaram muito antes de você vir para Salvador. Muito, né? Cara, muito. Eles tocaram em festas, inclusive, expressivas, né? Festa da Baleia, essas coisas assim. Como é?
A gente pode ligar na ordem e Ligar, falar com você. A galera vai falando com você. Eu tô de boa, eu tô de... Mas vai. Eu sou meio... Deixa eu ver. Sou meio tosco aqui. Vai tá rolando esse recado? Porque tá rolando um mau contato aqui agora. Tá mesmo? Vou deixar até aqui, ó. Vai virar. Vou virar como é que chama? Cenário. Vá. Então, galera, é o seguinte, só aproveitando que a rapaziada que tá ligada na gente aí, vocês deem like, né? Compartilhem no grupo da família, se inscrevam no canal. O like é importante e os comentários porque vocês ajudam o algoritmo a gostar da gente, né? É sim. Então, fortaleçam aí com a gente. A gente, como eu já falei aqui, a gente peitou essa ideia do BaiaCast desde o começo, de fazer um canal completamente do zero, apesar de que todo mundo aqui como profissional já tinha canais com um grande número de seguidores, mas a gente disse, não, a gente vai começar o BaiaCast, vai começar igual o neném, do começo. Demais. Então, fortaleçam com a gente aí pra gente aumentar o número de inscritos e, lógico, para saber também receber as notificações quando a gente estiver divulgando os nossos convidados todos os dias aí. Ok? Isso. Então vamos lá. Aí você, a Bob Dylan, que foi a banda que Sim, você vamos falar dela. fez a sede e tudo, vocês se apresentaram durante anos no sul da Bahia. Já tinham um certo reconhecimento, assim, a pessoa já sabia, conhecia vocês e tal. É aquilo, Cassiano, que eu falo assim. Tem uma galera que tá aqui nessa batalha e reclamando pra caramba, que a gente sabe, tem uma galera que reclama muito. A gente sabe de toda essa história, de todo esse sistema. Como rapaz, você tem uma definição sua que eu repito hoje, onde eu passo, que é sobre a história de que o reggae faz um trabalho praticamente voluntário. Sim, Né? faz mesmo. Faz trabalho voluntário, cara, porque a gente vai parar para fazer o comparativo mesmo de grana, de recebimento, de proporção, né? E do tamanho que é o artista, do tamanho que é Edson e da falta do reconhecimento disso, inclusive, né? Como Sim. poderia. Você sabe disso? É um Então- desnível entre a importância do artista, não só do alcance de público, mas a importância simbólica, né? Isso. No imaginário do povo, né? E como esse artista é valorizado pela iniciativa privada e pelo poder público também. Total. Porque aí quando eu vejo isso, eu falo assim, rapaz, se essa galera daqui que fica aqui, né, galera, não se fica reclamando desse jeito. Aí eu paro com toda a humildade, eu falo assim, rapaz, aquela história que a gente fez lá em Camaquã, então a gente tava mesmo. Porque fazer banda de reggae na cidade do interior, cara, naquela região ali, Mas é isso, contra tudo e contra todos, vocês conseguiram realmente imprimir uma marca, né? conseguimos porque o trampo era sério mesmo e estava engajado com os movimentos da raiz da coisa ali. Por exemplo, quando a gente tocou na Festa da Baleia lutas Jubarte, sociais, né, essas coisas. Total, porque você sabe da luta do povo de Caravelas. O povo ali é um território indígena, né? O território ali, a questão da demarcação de terra, toda essa luta que a gente está vendo agora, esse desmanche que está tendo, essa crueldade que está sendo feita com os povos originários, meu irmão. Isso não é uma coisa que a gente, às vezes, ainda tem essa coisa de pensar no povo originário, pensar nos indígenas, só pensar na Amazônia, meu irmão. Você sabe aí do comentário do Tupinambá, você viu aquilo ali, como aquilo bateu forte na gente, né? Você é de Ubaitaba, você sabe disso. Então é uma coisa que é ancestral mesmo, e a gente sente. E tá aqui do lado da gente, né? Do lado da Tá gente. distante, né? Pois é. Nem no passado também, porque as pessoas também têm a coisa foi tão... esse desenraizamento do povo brasileiro com os povos originários foi tão sistematicamente executado que a gente se refere, por exemplo, aos povos originários como se estivessem no passado, né? Isso, Apenas, Isso. né? Se não tivesse, beleza, aquele dia de pintar o menino de índio, né? Sim, Aquele sim. dia e pronto. E não saber realmente dizer que, falar, rapaz, tá na sua veia aí, meu irmão, né? Então Tá toda a atuação de vocês lá estava de alguma forma ligada a esses movimentos, né? Tava. No caso das baleias, cuidando do meio ambiente, conscientizando as pessoas, e vocês estavam lá tocando e... Porque, na verdade, o que é que acontece? O grupo que tem lá, chamado Grupo Umbanda 1, e o pessoal também do projeto Artimanha, de Dogaldino, que faz aniversário no mesmo dia que eu, inclusive, o movimento daquele pessoal é um movimento incrível, cara. É um movimento fortíssimo de dança, de escultura, de pintura, de música. Então, assim, essas conexões, porque Dona Selma, como era ligada muito nesse movimento social,
Dona Selma viajava esse Brasil, Dona Selma viajou esse Brasil todo com esses movimentos aí. Então a nossa conexão estava ligada com isso aí. Tinha Semana Zumbi dos Palmares, por exemplo. Através desse movimento que rolou em Caravelas, aquela história da gente pegar, não era nem Sprinter, né? Era besta mesmo, aquela van que tem um banco, aquele banco na frente, encostar o motorista é virado ao contrário, né? Você comia, às vezes, quando ia viajar mesmo, daqui a pouco malandro enjoava aquele negócio. Então chegava lá daquele jeito, naquela luta para tocar, embora. A partir daquilo ali tinha o quê? Vai ter a Semana Zumbi dos Palmares, que era um evento que acontecia todo ano, vai ter lá em Cumuruxatiba. Adamo, não dá pra levar a banda toda, como é que é? Você vai. Aí Dona Selma dizia, você tem que andar com o violão, nas costas, meu filho. Onde chegar na tá costa, pronto. como diz o nosso companheiro lá de São Tomé, né? Violão na costa. Na costa do Dendê, na costa do Cacau, e até ali dava certo. Entendeu? Então a banda, ela tava realmente conectada com isso. A gente fez um show, cara, num quilombo chamado Helvécia. Você tá ligado, Helvécia é longe pra Dedéu, meu irmão. Lá de Camaquã pra lá já era longe, imagina de Salvador pra lá. No extremo sul da Bahia, No né? extremo sul, ali já perto já de Mucuri, já beirando Já ali perto com... da divisa com Minas e com o Espírito Santo. Isso, você tá ligado no movimento. A gente foi fazer esse show lá, um dos shows mais incríveis, assim, que eu lembro que... No quilombo. Num quilombo ali, né? Helvécia toda, na verdade, é um quilombo, né? Aquela resistência da galera que... Helvécia é um distrito que pertence à Nova Viçosa. Para você chegar lá, aquela estrada de chão, então o pessoal preto de lá da região mesmo, os caboclos mesmo, que foram as caboclas que caíram para dentro da luta, porque tinha um colégio lá que era predominantemente determinado o ensino pelos brancos. Então, quando a galera começou a cair para dentro mesmo, de pegar a estrada de chão todo dia, de ir para Teixeira de Freitas enfrentar, para cair para dentro dos estudos, para realmente partir, para contar a história deles ali, né? Para passar outra visão que não foi contada para as pessoas daquele lugar ali, né? E claro, né? Dentro daquele movimento ali, o samba do bate-barriga mesmo de Dona Toninha é uma coisa fortíssima que tem naquele lugar. Então, a todo tempo, essa luta sempre acontecendo ali. E a gente teve o prazer de tocar nesse lugar. Não tem como esquecer atingimento, isso. né, Prince? Esse atingimento. Pois é. Porque quando a gente, assim, essa coisa da diluição do ambiente urbano, muitos dos nossos colegas medem o atingimento porque tocaram num grande festival, alguma coisa dessa natureza, né? Assim, o legal da música reggae, e não sei se o Cine está assistindo a gente até agora, mas se o Cine tiver, a gente vai poder desenvolver isso aqui quando ele vier. A gente com o Cine, a gente também tocou em lugares assim que o orgulho era ter conseguido tocar numa comunidade como essa. Independente de ter 20 pessoas, né? Quer dizer, o reggae tem essa coisa muito interessante, que é essa coisa de como você falou, um trabalho voluntário, uma devoção, pode chamar de várias formas, né? Pode ser visto de várias formas, mas tem essa coisa de que a realização ela não está necessariamente ligada ao atingimento financeiro e a essa fama diluída do ambiente urbano, né? Então vocês tiveram uma grande vivência lá de anos, né? Antes de você vir para Salvador. Foi. Isso aí que você falou, importantíssimo, porque eu vi Fauzi falando uma vez disso. Ele falou, né? Pô, a tribo consegue chegar nos lugares, a tribo consegue fazer uma turnê no interior do Piauí, coisa que só o reggae consegue. Então, a gente sabe disso, então ter estrutura, isso a gente quer dizer o quê? Aquela história que a gente sempre conversa. Não vamos confundir ser roots com mal feito. Né? A gente vai entender que essa devoção que a gente tem realmente por reggae, né, de chegar e tocar nesses lugares, é levar, porque naquele dia, cara, era como quando ia ter o show de reggae lá em Camaquã, era aquela história. Tinha um cara chamado Veco, por exemplo, o Veco Carpinteiro, que naquele tempo fazia o palco de madeira, tá entendendo? Tinha essa história, então o cara pegar e fazer. Rapaz, Veco era aquele cara, carpinteiro, só de boné o tempo todo, aquela roupa ali, você viu o cara sempre na batalha com o martelo do lado. Meu irmão, no dia que a tribo de Já foi pra lá, Veco meteu um terno, meu irmão. Uma correntona assim de prata, né? Tirou o boné, subiu no palco, começou a dar aquele moonwalk, tipo de... Sabe, daquele jeito, você viu o cara, você fala, meu irmão, isso é o que o reggae faz nas pessoas, né, sabe? Isso a gente guarda na memória e você sabe disso. Quantas pessoas você já emocionou, meu irmão, você emociona até hoje com sua mensagem, você sabe disso. É porque é uma relação... Tá diante de uma legal a gente dessa. falar isso, inclusive, de repente tem gente que tá vendo a gente aqui que não viveu o reggae como a gente viveu e tá... Pra contextualizar, né? Essas formas musicais da contracultura, né? O rock, o hip hop, o rap e o reggae
são estéticas musicais, né, que estabelecem com a pessoa que ouve, que experiencia aquela música, aquele momento ali do show. É uma relação que normalmente ela é muito mais duradoura do que essa relação do sucesso, da diluição do ambiente urbano que a gente Sim. fala, né? Então, assim, tem o sucesso lá do artista pop, mas o reggae, apesar de não ter normalmente um atingimento midiático tão grande, mas por exemplo, quando você ouve, o menino que ouve o primeiro álbum do Bob Marley, com 16 anos, é uma experiência definitiva. Definitivo, falou. Quando o Pink Floyd, né? Aí eu até fiz graça aqui com alguém aqui que veio aqui, mas eu gosto de falar isso porque é algo a gente tem que provocar também o pensamento nas pessoas, né? Uma reflexão. O cara descobre que Roger Waters é de esquerda depois de 30 anos. Ele ouviu a vida toda Pink Floyd. Quando tinha camisa e tudo. Ele ouviu a vida toda, só que ele só descobriu que Roger Waters era de esquerda, tinha um pensamento mais assim, próximo do que a gente chama de esquerda, no show. Ele nunca tinha percebido isso. E eu percebo pelos posts de algumas coisas que o Nat Roots defende nas redes, o ponto de equilíbrio, todos nós, né? Sim. Que as pessoas meio que repetem essa coisa. Quer dizer, vocês não sabem não que a gente está falando disso há um tempo. Antes que vocês considerassem isso uma pauta democrata ou de esquerda, a gente sempre defendeu isso, né? Quer dizer, então... Faz favor, né? Nem me siga, tipo assim, eu já tô nessa, tipo assim, ó, eu não quero lhe bloquear não, mas não me siga não, porque eu sempre defendi isso, eu vou continuar falando. Quando passar essa tensão política que tá acontecendo, eu vou continuar falando dessas coisas. Então, se não, para não nos agredirmos, né, vamos, por favor, deixe de seguir, porque eu não vou mudar. Me economiza um pouquinho, né, meu? Mas e isso aí mesmo. ele também, né? Eu digo poupa a ele mesmo, a ela mesma de sabor. Né? Total, porque às vezes o cara tá tendo um orgulho ali de uma coisa que depois ele vai se envergonhar, cara. Bote fé. Tem muita gente que vai se envergonhar. Vejamos, né? Como o mestre Zen diz, vejamos. Mas aí Prince, depois de toda essa experiência bem sucedida, de ter conseguido fazer a sede, de ter um certo nome, né, uma certa representatividade no sul da Bahia e no extremo sul da Bahia, que é diferente, às vezes a pessoa não conhece a Bahia, não sabe que o sul da Bahia é diferente do extremo sul da Bahia. Extremo sul, Prince chega em Salvador quando? Prince chegou em Salvador em 2009. Mas não chegou Prince, chegou Adamo. Chegou ainda com Bob Dylan, porque é o seguinte, Bob Dylan gravou um disco, cara. Bob Dylan gravou um disco que E você veio com esse disco. Você, inclusive, participou desse disco com a música chamada O Povo Pergunta. Parece que foi gravada ontem. O povo pergunta, o povo quer saber onde anda a dignidade dos homens do poder, né? Homens opressores. E antes disso aí, né? Pois é. Pra gente contextualizar. Total. Homens opressores, né, não promovem a paz, se medem pela grana que tem, pelos bens materiais. Aí você chegou, né? Mas se é certo e justo, que vem a redenção, observe bem, aprenda e lute. Se toque, se ligue, meu brother, meu chegado, meu irmão, né? Não, chega de ilusão. Não, se ligue, cidadão. Com uma pilha do sistema, mas não, isso é bonito demais. Você lasca um solo de guitarra bonito, retado. É história, né? É história, pô. É a história de verdade. Aí você chegou mesmo. com esse álbum aqui em Salvador ainda com Bob Dylan. Eu vim aqui, gravei esse álbum aqui, daquela história, né? De juntar grana, de buscar um apoio ali, outro aqui, de chegar no estúdio. Porque Zezão Castro, que é meu parceiro, né? Em Influência Nefasta. E que é de lá, original também. Original, de Camacan. Filho de Dona Zaí, rapaz. Dona Zaí era que tinha o Coral São Sebastião, que eu toquei no Coral São Sebastião também. O Coral São Sebastião era Zezão é um cara também assim, super respeitado pelo que ele faz, né? Zezão é um jornalista competentíssimo, né? Um cara que tem uma história como produtor, né? Musical também, né? Um cara que pegou esse... Foi quem produziu o disco de Luciano Souza, né, cara? Luciano Souza, guitarrista, Luguita, eu lembro né? dessa história. Pois é, que pegou ali, pegou Lula Nascimento, falou, bora gravar um disco, é pra gravar, bora. Pegou o Lourimbal, ninguém quer, bora, Zezão vai, pega. E Lourimbal tem um disco gravado aí com todo o esforço de Zezão. Mas você veio e foi acolhido também por eles em alguma medida e foi com que o Bob Dylan. Que o Bob Dylan foi aquela história. Quando ele via a gente tocando na festa da cidade lá, Zezão dizia assim, rapaz, já tá na hora já de você gravar suas músicas autorais aí. Parou pra pensar nisso. Tem um estúdio lá em Salvador, naquele jeito dele, né? Que eu passei, vi uma plaquinha, pá. E aí foi quando eu falou o nome da banda. Os caras lá, tem uma banda de ego assim, Moambeça. Eu falei, já tava ligado, né? Eu já com você sabe disso, colecionador com minha discografia, o pirata, o original, já tava lá, não tinha internet. Então já conhecia o som dos caras, já quando ele falou disso aí,
chegou aquele momento que a gente falou, rapaz, realmente, vamos partir para essa batalha. Aí Dona Selma daquele jeito. Um apoio ali, outro aqui, um dá 10, outro dá 50, outro dá PAN. Embora para lá, vamos passar ali em Tuberá primeiro. Tuberá tinha um parceiro lá chamado, acho que era Luciano Souza, inclusive, também. Deu uma força pra gente, a gente passou por lá. Aquela história da banda vir para Salvador, irmão. E aí coincidiu que o hotel que o cara conseguiu pra gente era na Pituba, justamente perto do estúdio. Estúdio de Vicente. De Vicente. Foi, estúdio de Vicente ali. Didjá. Isso, Vicente. Didjá Vicente. Que é um cara também que tem uma história, né? Assim, tem uma história com reggae na Bahia, né? Total. Se eu puder também trazer ele aqui. Quem era o baterista que tava tocando com o Dionorina lá? Camacan. Lá em Camacan. Era ele. Tá entendendo como são as coisas? Então, assim, aí cheguei, aquela história. E em que momento foi que você parou de pensar no projeto Bob Dylan e partiu para carreira solo? E aí veio a história do Prince, né? Que é como você é conhecido hoje. Bastante conhecido, né? Principalmente no meio artístico e no meio jornalístico, rapaziada. A galera que curte, que conhece de cultura, né? Salvador. Hoje tem realmente Prince Adam como uma referência. Prince tá aí. Né? Que bom. Irmão. Ou mais ou menos, por um ou por outro, enfim. De alguma forma. De Fazenda Grande até São João do Cabrito. Quando ali, foi a galera tá ligada. Que o projeto Bob Dylan, você fechou essa gaveta e aí começou... fechou esse livro e abriu o livro de Prince. Porque é o seguinte, né? Ficou daquela forma assim, não dava mais para sustentar. Eu cheguei a fazer 2 shows ainda lá em Camacan, na festa da cidade, saindo daqui com o Bob Dylan, pegando os músicos daqui e fazendo aquele enxerto com alguns amigos de lá e tal. Então era uma sociedade, né? Vale a pena dizer aqui que Bob Dylan sempre foi muito organizada, desde o começo ali a gente tinha nossa sede, a gente tinha nossa nota fiscal, a gente tinha nosso registro como associação cultural. Eram projetos que tinham assim muitos, infelizmente muitos eu vindo para cá, algumas coisas, esse recomeço teve que acontecer, foi natural. Mas quando eu vi que não dava mais para sustentar um nome coletivo e a ação aqui era eu individual, sozinho aqui nessa batalha, cada um teve que continuar fazendo a sua vida, então a partir do momento saiu essa ideia de dizer assim, Zezão, eu lembro que Zezão falou assim, rapaz, um nome bonito desse aí, por mim eu usava o nome Adamo. Ele nem lembra disso, mas ele me deu esse start assim, falou, rapaz, não, Bob Dylan já tem uma história, tem um nome, extremo sul, aquela preocupação nossa, né? Mas aí depois... É aquele parto, né? Tem um parto, e o parto dói, né? Pois a gente fica meio, mas eu vou começar uma história e tal. Pois é, tem gente lá que acha até hoje que tipo assim, que eu fui um sacana, que eu saí de Camacan e deixei os caras lá. Imagine, rapaz, todo mundo hoje está com a sua vida, graças a Deus, tudo certinho é lá. É algo comum, né? Você vê com o Cine também, Cine teve uma história com a Remanescentes, né? Sim. A turma do Estúdio 5, depois Remanescentes. Isso. E depois todo mundo hoje tem suas... Nengo tem o trabalho dele, claro, Sim tem o trabalho dele. Marco Oliveira. Eu soube até que Rangel teria dito isso, né? Que a Remanescente não acabou, ela floresceu. Olha só. Né? É bonito isso, né? É uma... Aí a Bob Dylan floresceu. Justamente. E Adamo se tornou Prince. Conta essa história do nome. Porque quando eu comecei a ter mais contato com os rastas aqui, então essa coisa foi tendo foi dando mais sentido, né? A vivência mesmo, a coisa de entender que, velho, essa música realmente ela não tem mais volta, né? Agora, sobreviver dentro dessa cidade aqui, então você começa a entender que a cultura reggae, a cultura rasta, ela tem esse histórico mesmo do cara, do leão, né? Partir realmente para a batalha, então... Enfrentamento, né? O enfrentamento da coisa, então você sabe disso, você acompanhou todo o processo, então eu lembro que surgiu o título, né, de Raiz Adamo, né? Raiz. Aí eu lembro que Elinho da Moambeça, em certo momento, ele chegou e disse assim, negão, você tá muito novo para ser Raiz, você vai ser Prince. Que existem, na verdade, outros artistas, né? Prince Lincoln, Prince Farai, né? São jamaicanos que a galera, às vezes, né? A galera que tá só presa só no The Wailers não vai saber, mas a galera que pesquisa um pouquinho sabe que esses caras são grandes artistas assim, da Jamaica, que tem esses títulos desse nome assim. Mas quem foi que lhe deu essa ideia? Então foi Elinho que deu essa ideia, que ele falou, você tá novo demais para ser Raiz, então você vai ser Prince.
Prince Adamo. E aí pronto. Batizou como Prince Adamo e Prince ficou E aí. aí você lançou o primeiro trabalho que foi E aí veio o Viva o Natural. Foi, Viva o Natural, né? Depois do Bob de lá. Já tocava, claro, a vivência minha de tocar com outras bandas, né? Desde cedo eu Você toquei chegou com a várias voltar para bandas. Camacan para fazer show como Prince Adamo? Como o Prince Adamo eu fiz ainda. Eu acredito que eu fiz... Com o Hernani, que você viajou com o Hernani? Hernani, grande Hernani. Nascido no mesmo dia que eu, inclusive, né? 7 de fevereiro. Não foi essa viagem? Teve uma viagem que foi essa? Hernani é aquela figura, rapaz. Que Hernani foi assim, né? Hernani primeira viagem assim, ele Tem que chamar ele aqui também. eu tava lá, né, daquele jeito, né? Aí ele parou assim e falou assim: rapaz, é o seguinte, velho. Tem um negócio que tá errado aí. É o que foi, Hernani? Rapaz, você viaja. Aquelas viagens nossas que a gente, né, que o Adão sempre me convidou, né? Com o máximo respeito. Sou um privilegiado, graças a Deus, por isso, né? Pelo coração de Guima, de Aurelino, de todos os músicos, né, que sempre me receberam bem, você, com essa irmandade. E aí, claro, né, viajava na van ali, aquela coisa, quando ele disse assim: rapaz, eu não tô reconhecendo você. Você viaja com o Adão Negro ali daquele jeito, todo calado, não dá uma palavra. Chega aqui, aí foi que eu falei: agora é outra onda, né, velho? Você sabe como chegar na casa dos outros, não vou ficar bagunçando, sabe você do interior. Aí pronto, a partir dali, aquela história de conversar, de contar caso, Hernani, né? Hernani conta cada um caso que você sabe. Não, e ele tem uma experiência riquíssima porque ele trabalhou com artistas todos da Bahia, praticamente, né? Total, experiência. Então tem uma visão privilegiada aí, pode contar vários causos aí. Muita história, aquelas histórias mesmo de contar na van, de contar aquela história mesmo. Tem uma história que ele conta de João Bosco mesmo, na história da... tem uma pílula que eles tomam assim, que tem todos os ingredientes para ele... ele foi para os Estados Unidos, aí chegou lá, o cara faz, ferro, zinco, não sei o que lá, tá tudo, ele toma aquela pílula ali, por isso que ele tá daquele jeito até hoje. Durinho. Rapaz, foi. Eu falei, foi mesmo, Hernandes? Foi. Ele disse que viu, disse que viu, disse que o Roberto Carlos também toma essa pílula. Mas tudo bem, né? Mas você, como você chegou aqui também, pelo lance dessa busca artística de continuar estudando música como guitarrista e tudo, e também pela questão de atuar mesmo, né, da sobrevivência, inclusive, né? Aqui em Salvador, você também teve uma experiência com artistas fora do reggae, que eu acho que é legal falar sobre isso, porque você hoje é um cara que é respeitado, primeiro como instrumentista, né? Entendeu? Assim, sim. existe às vezes o artista que se projeta, mas que ele não tem assim, uma vivência com a música mesmo, de ser aquele cara que toca, que domina seu próprio processo estético e tal. Mas não o seu caso é o inverso. Você é um cara que passou... Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência, com que artistas você tocou, o que é que você fez, ao mesmo tempo em que você ia formatando o Prince Adam. Olha, eu sempre, desde quando cheguei, já fui tocando com algumas bandas de reggae primeiro, né? Aqueles desde Espaço Verde lá em Itapuã, né? Toquei com Red Meditation, toquei com Mombessa, né? Caiu? Pronto, tá valendo. Tá Voltou? Valendo? Voltou. Aproveitar esse intervalo aí para dizer, rapaziada, se vocês estão acompanhando, querem perguntar também qualquer coisa Prince Adam, quiserem fazer qualquer comentário, comentem, deem like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal, que é um canal guerreiro, lutador, que é o BahiaCast. BahiaCast. Prince estava contando sobre a experiência de chegar aqui em Salvador e tocar com outros artistas de reggae enquanto estava formatando o processo do Prince Adam em si, como artista. Isso. Cheguei a fazer, inclusive, usando o Bob de lá aqui, né? O primeiro show mesmo aqui foi lá no Espaço Verde, né? Com o Bob de lá e tal. Mas aí, enfim, né? Dentro daquele processo ali do estúdio e tal ali, né? Conhecendo várias bandas, então conhecendo os artistas, os caras viram que, né? Tinha uma que tocava, né? Legal, e aí começaram a me chamar a participar. Então eu participei daquele projeto do Aital Crew, né? Que a Vicente fazia ali e chamava a galera para participar, né? Vários cantores, então a gente estava ali com banda base, né? Mombessa foi uma experiência muito importantíssima mesmo de tocar 2 anos com o Elinho ali, tocar com Red Meditation, né? Tocar com... toquei com Chocolate, né? Do Muzenza. Toquei no Muzenza, inclusive a gente fez um show num projeto que a gente fez assim. E aí toquei na banda Dub Stereo, cara. Foi uma experiência já também... Assim, essa já foi assim, já demarcou aí uma... né? Porque o Dub Stereo tem uma história, rapaziada, eles estavam bem, né? Total. O Dub Stereo foi experiência mesmo assim. Eu lembro que ao tocar com o Dub Stereo ali, inclusive dentro desse processo já tinha
aquela história de uma galera não achar muito que era muito reggae, porque os caras já experimentavam raga, já experimentavam dancehall, tá entendendo? Aquela onda que a gente já sabe. Aquela onda, aquela coisa, mas musicalmente pra mim tava sendo cada vez mais, né, agregando cada vez mais a experiência, por exemplo, o próprio nome, né, de ser dub stereo, a gente já tava a experiência mais do dub mesmo, a experiência de trabalhar com a guitarra, não... E importante nessa virada aí de Baiana System, essa turma toda do Bahia Bass, tava ali... Tinha um mongolzinho ali, né? O dub stereo tava por ali também, né? Tava, porque o dub stereo participou. O tabuleiro também. Ele participou dessa banda, participou de... O Russo Passapulso era vocalista do dub stereo, do dub stereo. É, então essa experiência de tocar em festivais em Juazeiro, né? De tocar em festivais ali em Olivença, né? Festivais grandes. Num circuito já mais profissional, vamos dizer assim, né? Total, muito mais profissional, inclusive porque viajar, né, cumprir horário, participar da grade de festival, aquelas histórias de festival com artistas como Lucas Santana, né, dividir a grade com esses artistas aí, então era o que trazia mesmo aquela coisa que eu estava, digamos, até sentindo falta, né? De ter aquilo no sul, né? Sim. Do Bob de lá e tal. Tem mas que recomeçar aqui. Recomeçar aqui como guitarrista, como aprender naquele lugar ali a servir, né? Um artista, a elaborar, né? A elaborar, pensar em timbre, pensar no instrumento, pensar em como trabalhar no coletivo. Então isso... E também a começar a trazer as minhas ideias e saber se a galera ia aceitar os processos. Então, no meio de grandes músicos ali, você... começar a colocar o seu tempero, a sua ideia na coisa, aquilo você aceita, então a partir dali já começa, né, realmente Prince como guitarrista já começa mesmo a ter essa coisa que você perguntou antes, que é fora, saindo um pouco do reggae tradicional ali, né, vamos dizer, esse mais roots, passando para essa parte de dancehall, até chegar a hora que eu fui pro Afrobeat, né, cara. Então, foi afundar, né, pegar Vocês de ganharam baixo. Prêmio em 2015, prêmio de Banda Revelação, né? Prêmio Caymmi. O Oscar, né? A gente foi. E esse dia, enfim, foi um dia importantíssimo, né? De subir no palco do TCA ali. Tem uma polêmica grande, inclusive, sobre o meu cabelo, né? Desse dia, não sei se você sabe. Conta aí, a gente tem tempo. Pode contar mesmo? Pode. É coisa séria, hein? Mas enfim. A cabeça já preparou o ponto do recorte ali agora pra fazer, vá? Conte aí. O ponto do recorte foi nesse dia, rapaz, tem 1 hora já de conversa, velho. Eita, porque é muita coisa, né? E é rápido. Olá, a gente eu tô indo, assim... se eu tiver demais aqui, você segura a onda. Fique de boa, qualquer coisa. Olá, sério mesmo. Então, assim, nesse dia... Qual foi a polêmica que teve? Rapaz, a polêmica foi que nesse dia, eu lembro que o lugar tava reservado, assim, pros cabeças da banda, né? Os donos da banda, né? Apesar de que muita gente achava também que eu era dono pelo processo, por estar enraizado mesmo a coisa, por vivenciar a coisa mesmo assim, de verdade, né? Peguei de baixo, né? Peguei junto mesmo assim, sem essa coisa. Então me sentia, né? Não me sentia com aquela história, aquela separação. Mas enfim, né? Todos esses processos, você trabalha com isso, você sabe disso, como é que é também, né? Essa coisa de quem representa a coisa e tal. E por esses protocolos aí, tinham separado os lugares, né? Para os 3, né? Donos da banda, mais acredito que o produtor. Eu, inocente por e besta, não tinha nem me ligado que tinha diferença de cor de pulseira. Fui pro lugar. Aí a menina tentou me barrar, a menina falou: você não tá vendo, rapaz? Não. Deixa. Aí fui, cara. Sentei junto lá com eles, né? Todo mundo com a camisa mais ou menos igualzinha assim, eu com a minha camisa diferente. Mas sentei lá e fiquei. A gente tava pelo trabalho que tinha sido feito, pelo suor que já tinha sido derramado, né? O reconhecimento, a gente sabia que em alguma coisa poderia acontecer, né? Melhor show acontecendo show lotado no Pelourinho, convidados internacionais, experiência valendo mesmo, cara, né? De viajar também pelo sul da Bahia, de tocar em Juazeiro também, enfim. E aí, quando chegou na hora, olha que onda, o coro, Márcio Melo, estava no palco também, entregando prêmio. E tinha Jackson Costa entregando o prêmio também. E aí, banda tal chegava, vamos receber banda tal ganhou tal prêmio. A galera ia aplaudir aquele negócio, pá, beleza. Rapaz, na hora que falou, e banda Revelação, banda de Fá, meu irmão, a galera vibrou mesmo assim, de um jeito, né? E aí aquela historinha, né? O toquezinho da música assim, rolando, a gente caminhando. E aí os caras levantaram, fui atrás também, bom, tava lá.
A gente foi indo. E aí, né? Pô. Até então não tinha ido muito preto, não, pra ganhar os prêmios. Quando os negão do IFA foram chegando, os caras de dreadlock, aquele negócio. A primeira que ele larga foi essa, assim. Nossa, essa galera é diferente. Imagine, cara. Galera diferente. Oxente. É isso, né? Professor, né? Fabrício Mota Grandão, padre dreadlock, né? Jorge do Mimê Preto. Cara, super importante ele. Total. Gosto muito assim da atuação dele. Repare, você vai ver a ponteira que ele deu. E aí, eu uso assim, essa história do cabelo, né, de enrolar, porque realmente já chegou no chão assim, né? E quando tem dia de muito movimento, muita coisa, eu uso também, usei muito meu cabelo mais como ele enrolado, ele vira tipo um turbante assim, né? Tem umas fotos aí. Dá tempo de você ajeitar assim para o pessoal saber como é que Rapaz, não dá não, porque é um processo aqui. Não, vou, repare. Depois eu tento aqui. Porque você ia contando e ia fazendo. Porque porque ele tem que ser um por um mesmo, sabe? É um processo de pegar e enrolar. Enfim, cara, quando ele foi cumprimentar, eu falei, a galera é diferente. E eu fui um dos últimos. Na hora que ele foi pegar na minha mão, ele disse aqui, esse cabelo aqui, esse aqui parece... Eu achei até que era uma casa de maribondo. Porque tava num coque, aquele coque, né? Foi. Isso aqui parece até uma casa de maribondo. Rapaz, teve aquela risadinha, mas deu um silêncio... Ensurdecedor. Foi no TCA. Márcio Melo Couro tava do outro lado assim, recebendo outra banda. E a gente cai aí, o que é que acontece? Ficou aquela onda, né, velho? Pô, que viagem que esse bicho falou aí, velho. Aí ele foi entregar o prêmio, aí foi perguntar, né? E aí, qual a sensação de vocês estarem recebendo esse prêmio aqui? Aí Fabrício largou assim, em primeiro lugar eu queria dizer que nossos cabelos são as casas dos nossos pensamentos. Rapaz, o TCA veio abaixo, irmão. Veio abaixo, foi uma parada assim, sabe? Eu tava assim, falei, caramba, velho. Já tomei porrada de polícia, já saí de Camaquã, a festa da cidade para dentro de Camburão. Tudo isso já tinha acontecido, sabe? Comigo. A trajetória do reggae, de ir pra manifestação contra a venda da água lá, da polícia pegar mesmo e dar aquele pau mesmo, de ficar 3 meses com... Mas aquilo me pegou de um jeito assim, eu falei, rapaz, a gente tá aqui num suor danado, e um cara que, da cultura, um cara que, com o nome, com a história que tem, preto também, falar um negócio desse assim, aquilo... E aí ele deu essa resposta, irmão. Então, tipo assim, Fabrício deu essa resposta. Nossos cabelos são as casas dos nossos pensamentos. Então, você tinha que se posicionar, né? Aí teve gente que depois que veio, pô, não foi... Aquela história, né? Pô, como não foi, velho? Então, foi uma coisa que aconteceu realmente nessa coisa da trajetória que a gente sabe disso. Nem tudo são flores, pelo contrário, né? Principalmente de um artista. E olha que eu não sou, né? O negão retinto, né, cara? Eu, como a mulher do IBGE chegou lá, você é o quê? Eu sou um afro-indígena, minha senhora. Ah, não tem no papel, bote aí, escreva aí. E a senhora é o que? Eu também sou. Mas é legal, é uma oportunidade legal da gente falar um pouco sobre isso para as pessoas que não vivem esse universo, né? Outro dia eu estava discutindo a questão da estrutura estruturante com um internauta e ele claramente não conhecia o conceito. Ninguém é obrigado a saber, né? Acho que o conhecimento humano hoje ele se diversificou de tal forma que a pessoa pode estar do seu lado e ser um gênio idiota. Quer dizer, um gênio na área dele, mas não conhece nada da área de quem está do lado. Sim. Né? Isso. Então, assim, quem não está envolvido com essa discussão, quem não vive sob esses signos, né, no dia a dia, pode não entender que existe uma espécie de gradação, como se fosse um sistema de castas que tem na Índia, né? Sim. E é uma gradação, primeiro, subjetiva, não declarada, é tácita, né? Isso. Que separa na hora do que você está na frente de um balcão, ou você vai ser revistado pela polícia, existe uma gradação subjetiva que lhe categoriza, né? Então, como você falou, então o cara que quanto mais escura for a cor da pele, circunstancialmente essa pessoa pode estar sendo sujeita a uma situação que vai desde de uma injúria ali ou de uma situação desconfortável, sim, até a violência, como o caso do nosso colega Leno, que eu quero que Leno venha aqui. Total, traga Leno aqui. Para falar daquela questão lá traga. Né, que ele foi alvejado, né? Traga. Quer dizer, então, mais uma vez, né?
por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, talvez as pessoas tenham uma tendência de achar que esse tipo de reivindicação ela é necessariamente partidária, e não é. Antes disso, antes de que o Brasil chegasse nesse nível de intolerância e cegueira total, né, por parte da grande maioria da população, Isso. Dos dois lados, a gente já trabalhava essas questões e esses conceitos, né? Total. Mas é lógico que as pessoas de repente são de exatas, não sabem nada. Outro dia o cara chegou para mim e falou assim, Prince, porque a gente era do rock and roll, adolescente. Isso. Aí ele conheceu a gente nessa época. Aí depois ele falou assim, pô, aí eu falei pros caras lá que vocês, na verdade, vocês só estão tocando reggae porque vocês querem ganhar dinheiro, porque vocês tocavam rock. Caramba, velho. Aí, tipo assim, quer dizer, a pessoa não... Mas ele estudou exatas a vida toda. Então ele não é obrigado a saber nada da contracultura. Então eu fui até tentei, assim, né, com essa minha paciência aqui. Lute disse que eu sou um cara muito paciente. Você é demais, cara. Aí eu tentei explicar pra ele isso, né? Quer dizer, então esse esforço da gente desenvolver isso que você tá colocando aqui, que é importantíssimo, talvez colocar para as pessoas que estão no outro prisma da sociedade lá, que estudaram matemática, física ou qualquer coisa, ou engenharia, e que não viveram de repente por questões que a família, né, tem lá o seu... Como é que chama isso? Tem um nome para isso. Tem um fenótipo longe dessa coisa que você falou, do retinto, das gradações. Sim. Então, às vezes, a pessoa não entende que independente da questão política que a gente está vivendo hoje, que essas reivindicações não são necessariamente partidárias, não são reivindicações em torno de uma cidadania universal, que é um conceito que Bob Marley falava há muito tempo. Claro. Antes disso, né? Que você sabe que eu ouvi isso, alguém dizer que quem inventou esse negócio de movimento negro foi o PT? Imagina. Foi a esquerda? Imagina. Quer dizer, a escravidão tem 500 anos, né? Aqui, né? Assim, essa escravidão, a diáspora africana tem 500 anos. Isso, né? Isso. A gente teve países eslavos, a gente sabe lá que na etimologia tem lá, houve escravidão também. Claro. Sob outros signos, outras cores de pele e tal. Mas a diáspora africana, a qual a gente se refere na nossa obra, ela tem 500 anos. Certo? E aí é legal a gente poder falar de uma forma tranquila, porque as pessoas estão esperando também que a gente chegue com a querendo queimar, bater, agredir. Não, é falar que isso remete a um contexto, a um campo do conhecimento humano nessa área, da área de humanas, que é muito anterior a isso. Você vai falar de Foucault, isso. Né? Foucault em 1950, então Foucault sinaliza algumas coisas, aí você tem Stuart Hall, você tem Paul Gilroy, quer dizer, acho legal você trazer essa experiência aqui, né? É bom. Para poder a gente criar essa reflexão, uma reflexão ordeira, não... Acho chato isso, porque até no reggae meio que tem isso, a pessoa só acha que você é engajado se você estiver gritando ou batendo, né? Quer dizer, você pode ser engajado... nenhuma vez falou isso, Prince. Achei tão legal. Ele falou assim, não, Sérgio, alguns militam mais na questão social. Aí você fala, por exemplo, apartheid disfarçado todo dia. Aí eu já vou mais pela questão aqui da espiritualidade aqui, né, junto à minha congregação e tal. Uhum. Mas todos estão trabalhando mais ou menos em torno das mesmas causas. Há uma interseção muito grande. Então, eu acho que é sempre oportuno. Acho que se o BahiaCast não puder trazer essas discussões também, a gente vai ser um podcast comum como qualquer um. Né? Então a gente está aqui. A gente não se chama BahiaCast e está na maior cidade africana fora da África por acaso. Não é por acaso. E eu quero que os nossos convidados, nós queremos aqui que os nossos convidados possam dar justamente esse diferencial, contando naturalmente suas histórias. Você contou uma coisa que aconteceu com você. Pois é, Fazer uma pausa porque tá muito ruim, entendeu? É? Eu fiz uma pausa, vou colocar Mas ainda está no... que a gente vai retransmitir. Pronto. Gente, é o seguinte, a gente vai... Tá tendo um problema com o servidor na internet. Ontem rolou isso. Mas se vocês estão achando interessante, a gente vai voltar daqui a pouco. A gente vai tentar resolver. E continuem aqui, porque daqui a pouco a gente vai voltar no nosso canal. Principalmente agora que a conversa ficou muito boa aqui com o Prince Iago. Oh, que vamos massa. que vamos.